Olá, sejam bem-vindos ao canal Mundo de Júlia. Esse vídeo é uma continuação que eu estava batendo um papo com o Dr. Felipe Lazar Júnior, que é o meu obstetra, e nós falamos sobre tipos de parto. Agora a gente vai falar sobre o que a gestante precisa saber na hora do parto. Por exemplo, você já ouviu falar daquelas gotinhas que colocam nos olhos do recém-nascido? Tem aí um plano de parto que a gestante precisa saber, que é muito importante. Então, vamos continuar esse bate-papo. Falando sobre o períneo, né? Eu sei que tem esse procedimento que é o cortezinho ali no músculo para facilitar a passagem do bebê. Quais são os riscos e quando que é necessário? Na hora do parto, o médico vai estar presente e vai avaliar se é necessário ou não fazer o corte. Por quê? Porque quando você olha para o períneo, se você olhar como se fosse um relógio, ao meio-dia você tem a uretra, que é um órgão nobre, que vai te fazer ligação com a bexiga, por onde você faz xixi. Se a lesão do períneo na saída do bebê acabar com a sua uretra, você pode ficar incontinente, perder xixi o tempo todo depois. Então, incontinência para fezes, incontinência para urina, tudo isso é consequência de um parto mal assistido, em que talvez você precisasse do corte e não fez por uma decisão unilateral, que você não permitiu que ninguém fizesse. Se você assinar e fizer isso, o médico vai ter que assistir. Então, na hora do nascimento, se o médico achar que vai haver mais lesões, que vai haver mais prejuízo do que benefício, ele vai te explicar, vai conversar com você. Ele tem como fazer esse diagnóstico, porque ele vai esperar várias vezes nas contrações, ver se o bebê está saindo, se está forçando o períneo ou não, para poder proceder e ajudar ou não. É melhor você fazer o corte num local conhecido, sem estrutura nobre, do que deixar o bebê fazer o corte em locais que você não conhece. Se ele tiver que fazer o corte, tem dois tipos. Um corte vertical, que é mais fisiológico, chama periniotomia, que você praticamente não corta músculo nenhum, você só afasta uma face, ele é vertical. Na reconstituição, você nem percebe que fez esse corte. E existe o corte mais seguro para o médico, que é lateral, que chama episiotomia, e que vai ampliar o espaço para o bebê sair quando ele achar que tem indicação. Então, precisa fazer sempre o corte? Não, não precisa. O médico avalia se é melhor com ou se é melhor sem essa episiotomia ou essa periniotomia. É uma decisão conjunta também. Ele consegue te passar informações para você ajudar na decisão. Sobre icterícia, eu não sei, parece que tem uma luz que tem que deixar o nenê para evitar icterícia. Eu tenho algumas amigas assim que passaram por isso e eu não entendo muito bem. Se você pudesse me esclarecer aí. Então, vamos explicar algumas coisas. Antes do bebê nascer, o rim que filtra tudo que tem de impureza no sangue do bebê são os rins da mãe. Tudo que o bebê precisa para corrigir metabolismo é feito pela própria mãe. Quando ele sai da mãe, você clampeia o cordão, ele começa a ter uma circulação própria, o coração dele começa a ter que ter outro tipo de circulação, os pulmões vão proceder à oxigenação do sangue, os rins vão filtrar as impurezas e o fígado vai metabolizar tudo que ele produz, que precisa ser jogado fora. Então, a icterícia, o que acontece? Quando o bebê nasce, às vezes o fígado não está 100% preparado, 100% maduro, ele precisa de alguns dias. A célula sanguínea do bebê, ela é como a nossa, ela também morre. Quando a célula sanguínea morre, ela tem um tempo de vida, ela libera um pigmento, que é a bilirrubina. Esse pigmento é o que dá a coloração amarela na nossa pele. Se ele passar de um nível, que a gente considera em torno de 12, ele pode passar para o cérebro do bebê e levar a uma lesão definitiva chamada kernicterus, que dá retardo cerebral. Então, quando a mãe vai sair do hospital, esse índice de bilirrubina tem que ser abaixo de 10, em torno de 8 a 11. Se o pediatra vê pela pele do bebê que ele está um pouco amarelinho, ele vai dosar. Esse índice vem em 12, ele vai ter receio de liberar o bebê sem o tal do banho de luz. Por quê? Porque em casa esse 12 vira 16, em 3 dias vira 18 e a criança vai ter essa doença que dá retardo mental chamada kernicterus. Se está no hospital ele percebe isso, ele põe no banho de luz. O banho de luz ajuda a conjugar essa bilirrubina para que ela seja eliminada do corpo do bebê. Ela promove a conjugação que o fígado ainda não está sendo capaz de fazer. Mas isso é meio que raro, né? Porque eu não sei, na minha cabeça, um bebê que é saudável não precisaria disso. Então, qual é a porcentagem, qual é a chance, né, do bebê realmente precisar disso? É muito pelo contrário, isso é muito comum. Isso não é raro. Por isso Mas que... o bebê saudável precisa também? Então, Ju, basicamente, a icterícia neonatal é muito comum nos bebês que nascem a termo e que não tenham fatores de risco. Então, isso gira em torno de 30% a 65% dos recém-nascidos.
Mas a necessidade de fazer o banho de luz, que é fazer a fototerapia, é muito excepcional. Se a gente levar como critério a determinação da sociedade americana, a bilirrubina tem que estar superior a 15, 16 no momento da alta, com 72 horas de vida, para que esse bebê precise receber o banho de luz. Então, a necessidade de tratamento pelo banho de luz, se você usar os critérios corretos, ela cai muito, cai 70%, 80%. Basicamente, a icterícia fisiológica, então, é um evento comum no recém-nascido a termo, porém a necessidade dele fazer a fototerapia ou tomar um banho de luz é uma coisa excepcional. Existe uma situação que é a incompatibilidade do tipo sanguíneo entre o pai, a mãe e o bebê. Quando você tem um tipo não compatível com o bebê, ele pode fazer uma icterícia arrastada, que demora 1 mês ou 2. Esses níveis ficam mais altos, porque aí existe uma razão, que é muito rara, não é comum, de o bebê ficar amarelinho. Nesse caso, o processo é prolongado, seu bebê permanece mais dias internado, ele faz mais tempo desse banho de luz, porque existe um motivo para que isso aconteça. Quando a mulher tem infecção por clamídia, micoplasma ou gonococos, existe um risco de cegueira do recém-nascido. Mas essa infecção tem que estar ativa no momento. Ela tem que estar no sistema genital da mulher. Não tem nenhum exame seguro que garanta 100% de certeza que você não tem. Então, já fazem décadas que se pinga nitrato de prata, que chama exame de CREDE. O bebê nasce, a enfermeira pinga uma gotinha em cada olho, isso incomoda um pouquinho, dá uma pequena conjuntivite, mas isso zera o risco de cegueira. Isso precisa ser no momento do nascimento? Isso é feito depois que você dá à luz, faz o aconchego, existe uma interação da mãe com o bebê. Então, depois que tudo isso terminou, é aí que ela vai pedir, a médica neonatologista vai fazer pingar essas gotinhas, entendeu? Pois é, porque assim, o que eu li, o que eu conversei com amigas, é que assim, o nenê nasce, e aí imagina, tá ali, tipo, meu Deus, né, vê a mãe e tal, mas tá meio que acordando, né, tá abrindo os olhos, aí já vem aquilo lá, tipo, parece ser uma coisa agressiva, assim, sabe, pra um bebê que acabou de chegar no mundo. Então eu não sei se desce pra, qual que é o máximo que dá pra esperar, assim, depois que nasce. Hoje, a gente tenta humanizar a cesárea, fazer uma cesárea humanizada quando ela é necessária. Sim. E a gente tenta, na medida do possível, fazer o parto mais natural e humanizado possível. O que significa isso? A gente espera, quando o bebê nasce, o cordão parar de bater. Porque nesse período de 1 minuto, 1 minuto e meio, o bebê está recebendo o fluxo, ele está recebendo glóbulos vermelhos, parou de bater, aí você liga o cordão e separa o bebê da mãe. Logo que ele nasce no parto normal ou na cesárea, se o bebê nasce bem, o que acontece em 99% das vezes, esse bebê vai para o colo da mãe. E aí a mãe vai fazer o aconchego, que é importantíssimo. Primeiro contato, interação da mãe com o bebê, ela vai poder amamentar a criança. Então não é necessário fazer nenhum procedimento na criança nos primeiros minutos de vida, nos primeiros 5, 10, 15, 20 minutos. Não há necessidade de nada disso. Na cesárea ele fica com a mãe, ele é amamentado, ele faz interação, o pai também participa disso, porque hoje acho que é um binômio, né? Mãe e pai com a criança, a gente não pode separar o marido desse processo. Então é muito bonito a gente fazer dessa forma. Depois que passou 20, 25 minutos, você vai querer que o seu bebê seja identificado, que ele tenha uma pulseira igual à sua, para não ter risco de troca do bebê. E aí entra junto com o exame, que o pediatra, o neonatologista faz um exame rápido da criança, verifica se ele tem passagem pelo esfíncter anal, se ela consegue fazer cocô ou não, se não nasceu obstruído, olha as vias orais. Não há necessidade de passar uma sonda para aspirar bebê, isso também é uma coisa que não se faz mais. Eu já vi essa cena. Mas se, por exemplo, então, é horrível. Mas se a criança estiver asfixiando, o pediatra vai fazer isso. E existe essas gotinhas que são feitas com nitrato de prata diluído nos olhinhos do bebê, depois que o pediatra está examinando, que é para eliminar o risco de cegueira neonatal. Isso chama exame de CREDE. Isso é feito há décadas. Se houvesse um exame seguro que você falasse, não, doutor, eu quero fazer o exame, se der negativo, aí eu não vou deixar fazer o CREDE. Não existe. Você pode fazer a pesquisa na urina, a pesquisa na secreção vaginal. Mesmo com o exame negativo, existe uma probabilidade pequena, remota, de a criança ter a cegueira. Então, esse exame, no meu modo de ver, se fosse meu filho, eu faria. Eu não tenho por que não deixar pingar essa gotinha. Mas se você quiser que não faça, você vai assinar um termo, o pediatra vai te consultar, fala assim, você quer que não faça a gotinha? Ah, eu prefiro. Você sabe os riscos? Eu sei. Então você assina um documento, assume o risco e essa gotinha não é utilizada. Então, o que no geral eu gosto que vocês saibam, que tudo é possível.
O parto pode ser realizado da maneira que você idealizou, da forma mais natural possível, com o menor número de intervenções possível, e o médico vai ser alguém que vai estar do seu lado para te dar segurança. Se você quiser, é só verbalizar que você quer um ambiente mais escuro, que você quer que evite número de toques, que você quer que clampeie o cordão quando ele parar de bater, que é o que a gente já faz, porque isso é o melhor para o bebê. Se você quer ou não que faça gotinha para evitar cegueira neonatal, ou se você prefere que não faça e assumir o risco dessa cegueira neonatal, tudo pode ser combinado e tudo é permitido. Então tá, doutor. Muito obrigada aí pela explicação. Você esclareceu muito aqui minha cabeça. E, então quero deixar aí para as gestantes que estão assistindo esse vídeo. Primeiro, obrigada por estarem aqui. Se não estão inscritas no canal, se inscrevam. E como vocês viram, gente, até uma cesárea pode ser humanizada. Eu acho que é importante essa informação, estudar, ler bastante. Então, Um beijo grande para você. Obrigada, doutor. Obrigado.